Olá, está começando mais um AlphaCast, podcast da Alpha Seguros em parceria com o Seguros na Prática. Meu nome é Anderson Jopp. Na conversa de hoje, a gente vai falar sobre o seguro empresarial ou seguro patrimonial para empresas. É o seguro que tem como objetivo minimizar os prejuízos de empresas e empreendedores contra os principais riscos que os negócios enfrentam. É para você, empreendedor ou dono de uma empresa. A gente vai te explicar como ele funciona, quais são as coberturas disponíveis para esse tipo de seguro, além de dicas para contratação. E tem conteúdo para você que é corretor de seguros também. Você vai encontrar insights relevantes para se desenvolver nesse ramo. E para essa conversa eu tenho aqui comigo o Fábio Luciano, ele que é superintendente de ramos elementares da Alpha Seguros. Seja bem-vindo, Fábio. Anderson, obrigado. Thaís, galera aí que nos assiste. Espero hoje aqui contribuir um pouquinho aí para trazer um papo bom. Legal. E com a gente aqui a Thaís Menali, superintendente comercial da Alpha Seguros na Regional Campinas. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Eu agradeço muito o convite, Anderson. Eu estou na Regional Campinas representando as cidades de Sorocaba, São José dos Campos, Piracicaba e Campinas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela participação, pessoal. Vamos para mais um episódio do AlphaCast. Então vamos conversar, Fábio, Thaís, essa nossa conversa sobre o seguro empresarial, sobre o seguro patrimonial para empresas. Queria trazer uma informação aqui do Instituto Sprinkler do Brasil, ISB. No primeiro trimestre de 2023 foram contabilizados 588 incêndios estruturais no Brasil, em empresas, né, de acordo com o que foi anunciado pela imprensa. Os principais locais foram shoppings, indústrias, teatros e hospitais. A gente sabe que essa não é a única, nem a principal causa de sinistros nas empresas. Dano elétrico, né, por exemplo, pode causar diversos prejuízos, equipamentos e por aí vai. E danos a terceiros, um acidente, né, que aconteça dentro de uma empresa também pode causar um prejuízo para a empresa. Independente do que seja, quando a gente tem que lidar com uma situação dessa, a gente sabe que as consequências podem ser pesadas, podem ser graves, né? A gente está falando de uma empresa você precisar ficar fechada durante algum tempo, e isso, consequentemente, gerar uma falta de receita, né? Não poder gerar receita, faltar caixa para pagar despesas, instalação em novo local, seja provisório ou não, reconstrução, né? Compra de novos equipamentos, danos causados a empregados, a terceiros. Essa lista é grande, né? Se a gente for citando aqui o que pode acontecer. Só quem é empreendedor sabe o impacto emocional, financeiro que isso pode causar, né? Uma empresa parada pode causar por um dia, por semanas. Só a galera que empreende sabe o quão isso pode ser pesado, né, Fábio? E assim, isso tudo é importante a gente entender, né? Porque quando a gente fala de empresa, a gente está falando de pessoas também, né? Então a gente tanto fala ali de quem é o dono do estabelecimento, mas as pessoas que ali trabalham também. Então você ter uma proteção adequada realmente para a continuidade do negócio é fundamental, cara. Então todos esses itens que você elencou, a gente vai falar um pouco mais aqui, mas são importantíssimos assim para que o empresário entenda também, porque ele tem acesso a uma proteção hoje que talvez ele não conheça. Então é importante ele conhecer para ele ter a tranquilidade também para tocar o seu negócio. E quando a gente fala de continuidade do negócio, no Brasil, empreender já é um desafio, né? Para qualquer setor, seja de qual for, a área, o segmento. E quando a gente ainda tem que lidar com essas situações imprevistas, o imprevisto que pode acontecer, ter esse cuidado, né? Isso já é difícil, né? Vamos dizer assim, se empreender já é uma jornada difícil, com diversos desafios aí no dia a dia para a gente vencer. Lidar com ter a proteção do seguro já é uma maneira de minimizar isso. Eu acho que é um pouco da mensagem que a gente vai passar, com certeza, nesse episódio. Eu queria começar entendendo aí com vocês um pouco do seguro empresarial, que ele pode ir muito além, né, só da proteção. Quando a gente fala aqui, a gente está no estúdio, a gente está olhando aqui o prédio, a sala onde ele está localizado, equipamentos que estão aqui, mas o seguro patrimonial pode ir muito além disso, certo? Eu queria que a gente começasse tentando entender um pouco disso. Sim, esse assunto é muito importante, Anderson, porque as pessoas naturalmente elas pensam no seguro empresarial e elas
linkam diretamente à substituição do bem apenas, que é uma reconstrução do imóvel, é a substituição de um equipamento. Porém, o seguro vai muito além disso, como vocês mesmos comentaram, ele possibilita a continuidade da empresa, né? E a empresa, ela envolve muitas coisas. Ela envolve muitas famílias, né? Família do sócio, família de funcionário, o emprego dos funcionários, a responsabilidade do dono da empresa em relação a cliente, a fornecedor. Então, essa cadeia é gigante, né? A importância da continuidade do negócio é o fator principal do seguro empresarial. E no Brasil, como vocês comentaram, também não é fácil empreender, né? Dificilmente o empreendedor ele consegue ter uma reserva mensal que supra um determinado sinistro, uma situação inesperada, né? Então, o seguro ele existe justamente para isso, para ele ter essa segurança e ele poder utilizar numa situação de emergência onde ele poderia ser afetado a ponto de não conseguir continuar com as atividades da empresa. Em uma determinada situação onde o empresário ele tenha um sinistro baixo de pequeno valor, ok, ele talvez consiga suprir, né, a necessidade dele, às vezes com muita dificuldade ou não, mas se ele tiver um sinistro de grande porte, dificilmente ele vai conseguir suprir, né, esse valor, uma vez que ele já investiu na empresa, né, ele já teve esse processo de investimento, dificilmente ele vai conseguir ter essa condição de suprir um valor necessário em determinada situação de sinistro. A gente vai falar um pouquinho sobre o preço e a gente vai entender que isso pode custar, assim, um valor quase que insignificante, né, comparado ao benefício Exato. que ele pode proporcionar para uma empresa que está nos primeiros anos ou para uma pequena e média empresa, principalmente, né, que, como você falou, Thaís, não tem caixa, né, Fábio? E assim, isso precisa fazer parte do dia a dia dele, né? Ele precisa entender que isso tem que ser inerente à atividade dele. Como a Thaís aqui colocou bem, ele tem que se preocupar, sim, com a proteção. Afinal de contas, né, coisas que a gente acaba vendo muito, as pessoas acabam se acostumando muito com seguro de automóvel, por exemplo, e aí tem aquela máxima assim, eu tenho seguro, eu vou parar em qualquer lugar. E eles replicam isso para a empresa. Então, é importante que ele se preocupe com a proteção do local também, porque mais que o patrimônio dele, ali tem pessoas, né? Então, tudo isso que você colocou com relação à quantidade de incêndios e que acaba sendo mais comum, quando a gente compara no seguro patrimonial, onde é mais comum você ter incêndio? É a empresa. Então, ali você tem fontes de ignição e não importa o tamanho e não importa a atividade, você sempre vai ter um risco inerente ali maior. E normalmente começa com dano elétrico. A gente fala muito disso, que é o principal ofensor, mas quando a gente fala de severidade e de sinistros maiores, numa empresa, isso é muito mais comum. Então é importante ele ter, porque como foi bem colocado aqui também, ninguém está pronto, né? Aí ninguém espera que um incêndio aconteça, que um vendaval carregue o seu telhado. Você tem uma reserva para isso? E o empresário faz conta na ponta do lápis ali, ele está sempre apertado. Se acontecer alguma coisa, como é que ele mantém aqueles empregos, né? Como é que ele pode manter a renda, que muitas vezes é a principal renda ou a única renda que a família tem. Então é importante ter esse acesso e ele conhecer de fato esse tipo de proteção para que, se o imprevisto acontecer, se por mais que ele tome todas as medidas cabíveis para se proteger, se ainda assim um imprevisto aparecer, ele está pronto para continuar. Eu acho que fazendo uma analogia aqui, né, o empresário, o empreendedor, ele tem um contador que orienta em relação às finanças, ele, em alguns segmentos mais presente ou não, tem um advogado por conta do risco jurídico ali das relações e, sem dúvida, ele precisa ter um corretor ali que oriente em relação aos riscos, como minimizar, né, os riscos inerentes à atividade dele. Eu acho que como você falou ali, todo empreendedor tem que ter esses profissionais ali o apoiando para que a jornada dele, caso algum imprevisto venha acontecer, esteja preparado de alguma forma. E principalmente assim, Anderson, o que pouca gente sabe, seguro de incêndio é obrigatório por lei, para qualquer empresa. Ele tem que ter o seguro de incêndio e seguro contra danos a terceiros. Mas quantos empresários sabem disso? E tem multa para isso.
Se a fiscalização ocorrer e se for colocada ali em prática, 70% das empresas brasileiras correm um sério risco de tomar uma multa, porque não contratou uma proteção para si, sabe? Então, tudo que a gente vem aqui falando também, além de ser obrigatório, a gente fala muito do risco em si, mas e se um incêndio, por exemplo, acontecer no vizinho? Você não tem como saber como é que o seu vizinho ele se protege, como é que a atividade dele é. Mas se acontecer um incêndio e passar para a sua loja, então a proteção é fundamental para que ele realmente tenha esse respaldo e a tranquilidade aí que se alguma coisa acontecer, ele está pronto para continuar. Esse ano a gente está completando 10 anos do incêndio da Boate Kiss. Então, eu percebo que eu acho que esses assuntos, né, de proteção em uma empresa, independente do segmento, esses assuntos acabam voltando, vem à tona, né? Essa discussão Sim. Vem à tona, a importância da segurança, de ter as licenças necessárias com corpos de bombeiro, com as instituições públicas, sempre que algo assim desse nível acontece, né? Um grande incêndio, a gente teve recentemente em São Paulo, né? Uma na região lá, se eu não me engano, do Brás, que teve um incêndio, e parece que sempre que tem algo nesse sentido, volta a conscientização, precisa de uma proteção, precisa de seguro. Infelizmente, é só nesses momentos aí, eu acho que cabe a gente aqui, eu acho que a forma que a gente está abordando, falando de benefícios, de como realmente o cliente ali final, né, a empresa vai utilizar o seguro, eu acho que a abordagem que a gente está dando aqui vai ser bem proveitosa para o mercado. E, gente... Fábio, quando a gente fala do universo empresarial, a gente tem desde uma pequena empresa, um escritório, um estúdio aqui como o que a gente está, até uma grande indústria. O seguro empresarial é para qualquer empresa, pelo que você falou, por conta da obrigatoriedade. Mas ela tem alguma para além dessa obrigatoriedade, né? Como é que a gente pode entender a importância, né, do seguro empresarial para esses diversos segmentos? Bom, o Brasil esse ano passou de 20 milhões de empresas ativas, né? E 9 a cada 10 empresas são de micro e pequeno porte, que é o que faz a economia também girar. Claro que as grandes são importantes, mas é o micro e o pequeno que realmente fazem a economia girar. E ele serve para qualquer empresa. Então, não é só a empresa de grande porte que tem que se preocupar, ou a de médio porte. O pequeno também precisa, porque tudo que a gente falou com relação às reservas, talvez um grande já esteja pronto para isso. Não que ele espere que aconteça, porque ele vai comprar um seguro para isso, mas se ainda ele precisar, ele tem de onde tirar. Porque ele pode ter algum empreendimento que ele possa vender, enfim, aplicações, mas o pequeno? O pequeno não. O pequeno, muitas vezes, ele está ali e conta os centavos para ele fazer o dia a dia dele, está sempre muita conta. Então, é importante que ele se proteja nesse sentido também. E para que serve o seguro, né? De tudo isso que a gente falou aqui com relação a isso, mas se um incêndio acontecer, ele tem que pagar os salários, né? Ele tem que pagar água, ele tem que pagar luz, ele paga IPTU, então as dívidas vêm. A receita não está sendo gerada. Então, qual o apoio que ele pode ter nesse sentido? E ao invés do desespero bater a porta, se ele tem uma apólice de seguro, ele sabe que ele vai ter a oportunidade de manter as suas contas em dia, manter tudo aquilo que ele precisa pagar, ele ter a chance também de reconstruir. O que a gente está falando aqui é de sonhos, né? Então, e quando a gente fala de um micro e pequeno, aquela grana talvez ele esteja guardando para uma viagem da família, para os estudos do filho. Aí ele tem uma reserva que não está direcionada para isso, então de repente ele tem que matar um sonho, ele tem que esperar alguma outra coisa, porque ele não tinha uma proteção que custa muito menos do que ele imagina. Mas agora pintou uma dúvida aqui, Fábio. A gente tem um universo grande de microempreendedores, e que para alguns produtos, né, eles são, vamos dizer assim, tratados de forma diferente. Como é que funciona o MEI, né, o microempreendedor individual, frente ao seguro empresarial? Colocação importantíssima. Esse ano se completa 15 anos aí que o MEI é colocado no ar, né? Então, e esse ano também a gente ultrapassa os 15 milhões de MEIs, né? Então, o microempreendedor individual,
ele tem uma fatia importante, né? Então, das mais de 20 milhões de empresas que a gente tem, 15 milhões aí são MEIs. E, se eu não me engano, acho que em torno de 68% é a única renda que essa pessoa tem. E aí um outro dado importante ainda, né? Que 38% dessas pessoas que são MEI é trabalho em casa. Então, algo que a gente vai abordar um pouco para frente também, mas mesmo o MEI que trabalha em casa, se você for pensar no seguro residencial, tradicionalmente o seguro residencial só cobre atividade residencial. Então, se tem algum item de uma atividade comercial, o seguro de residência normalmente não cobre. Mas ele tem opções hoje para que ele possa ter acesso a essa proteção também. Porque, sendo essa a única atividade que ele tem acesso hoje a contratar um seguro adequado para a sua atividade e, se algo vier a acontecer também, para que ele possa tocar a vida. Então, importante que a atividade do MEI, o microempreendedor individual, fique atento a isso também. Porque contratar proteção não é despesa, né? É algo que eu comentei agora há pouco aqui também, que aí faz a gente pensar. Porque pode ter alguém que pensa assim, né? Eu comprei uma apólice, passei um ano inteiro e não usei. Quem disse? Quem disse que não usou? Porque se você tem a apólice do carro e você tem um amigo que teve um carro que foi roubado, batido, e de repente ele não tem seguro, você vê o desespero que ele tem, mas você pensa, né? Eu tenho. Ou seja, a tranquilidade tem preço, que foi o que eu coloquei no último episódio também. A tranquilidade tem preço. Então, essa apólice não é que você usou. Se você ficou tranquilo o ano inteiro, você está usando ela todos os dias. Então, o MEI precisa ter isso em mente também. É uma fatia muito considerável que a gente tem hoje. Roda a economia também. Então, para que ele não pare, para que ele possa continuar, ele ter acesso a essa possibilidade de proteção é fundamental também. Um aprendizado aqui que eu tirei até agora é que quanto menor a empresa, né, menor o empreendedor, maior o risco. Sim. Então, mais ele precisa contar com a proteção do seguro. Maior o risco que ele tem de fechar, né? Se acontecer alguma coisa, como é que ele vai... De continuidade. Porque, né? Às vezes, ele pega as únicas economias que ele tem e abre o negócio. E se acontecer alguma coisa? É isso. E vamos continuar desmistificando um pouquinho aqui o seguro empresarial. Thaís, para a gente entender, a gente falou ali do preço, né? De o benefício, né? Por mais que o investimento, às vezes, comparado, né? O benefício versus o investimento vale muito a pena. Para a gente entender a questão do preço no seguro empresarial, do prêmio, né? Do quanto o cliente precisa pagar para ter um seguro. Anderson, as pessoas muitas vezes comparam muito com o seguro de automóvel, né? O preço do seguro de empresarial ou qualquer outro ramo, né? Por que isso? Porque o seguro de automóvel, ele tá mais presente na vida no dia a dia das pessoas, né? A gente vê carro rodando o tempo todo, a maioria das pessoas possuem seguro de carro, né? Já existe uma cultura, né? Já existe uma cultura. Por que existe essa cultura? Porque as pessoas ouvem o tempo todo. O carro foi roubado, houve uma colisão, e aí isso gera medo nas pessoas, e com isso a cultura já está estabelecida mesmo. E aí, quando as pessoas pensam, não tem acesso ao seguro empresarial, nunca fez uma cotação, não tem o seguro empresarial, muitas vezes elas pensam que é proporcional, ou seja, ela tem um carro de 50 mil, paga R$2.000 de seguro, a reconstrução da empresa custaria 500 mil, ela pagaria R$20.000 de seguro. E isso faz com que ela às vezes nem procure, né? Fala, eu não tenho condição de pagar, não vou procurar. E na verdade não tem nada a ver. A precificação do empresarial ela é baseada em coisas totalmente diferentes. A primeira delas é a atividade da empresa. O que risco representa aquela atividade, né? A segunda é a IS contratada, valores de IS contratados, coberturas, enfim. E a localização da empresa, dentre outras coisas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo na Alfa. Quanto que a gente tem visto de valor de prêmio para algumas atividades? Salão de cabeleireiro, pet shop, academia, escritório, consultório, até uma corretora de seguros. Nós vemos muitas apólices, com prêmio de R$1.000 ano, ou seja, menos de R$100 por mês o custo de uma apólice. E a importância da apólice empresarial é muito maior, né? Ela como eu já falei, é a continuidade do negócio, faz a roda girar.
Então, se a gente comparar o seguro de automóvel, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que a taxa, a gente acompanha alguns índices, está entre 4% a 7%. Ali foi os R$ 2.000 que você falou ali, né? De 50 mil. Comparado com uma apólice de seguro empresarial, que você contrata uma cobertura ali de 200 mil, 300 mil, cara, infinitamente menor. Isso a gente não está considerando ali, que está considerando, por exemplo, no seguro de automóvel, a gente tem, vamos dizer assim, uma meia dúzia de coberturas básicas, terceiros e tudo mais, e no seguro empresarial é um universo gigante, passa de 10, 15, acho que é uma gama gigante, cada vez maior, né, de coberturas e possibilidades, né, Fábio? E aí a comparação que aí você bem colocou, quando você olha para o automóvel e aí olha para uma empresa, quando você fala de cobertura básica, vai ser sempre 0, alguma coisa a taxa. Depende da atividade, de tudo isso que a Thaís colocou aqui com relação a fatores. Mas sempre vai ser 0, alguma coisa. Não é o 3, não é o 4 que a gente vê anual. Então, isso precisa ser desmistificado de fato. A exposição é diferente, é claro, mas o principal ponto que ele precisa ter em mente assim é que é inversamente proporcional. Tá? Então, a gente só se dá conta, né, quando acontece alguma coisa. Aí acontece alguma coisa que ele vai entender qual é o valor de se ter uma proteção. Então, quando a gente fala muito de preço e valor, talvez você entenda o que é valor quando você perde. Mas ter isso em mente, de que é um valor muito mais acessível do que ele imagina e que ele tem que entender que seguro de casa vai ter um valor, seguro de empresa vai ter outro, de vida vai ter outro. Cada atividade, cada modalidade de seguro vai ter a sua taxa. Então é importante que conheça isso de fato. Esse aculturamento é fundamental para que ele possa entender e mas para que ele possa comprar o que é adequado também. Porque quando a gente fala, por exemplo, de valor de reconstrução, o cuidado que se deve ter, né, para não pegar o tamanho de uma empresa e colocar como se você fosse vender ele para a seguradora. Você não vai vender. É diferente de um carro que você faz pela FIP, porque se tem salvado, né, você transfere esse risco. Você recebe a indenização e a seguradora fica lá com o bem. No caso da empresa, não. Você vai reconstruí-la. A seguradora não vai ficar com a sua empresa. A empresa é sua, continua sendo sua. Você vai reconstruí-la. Então, quanto é que você precisa para colocá-la de pé de novo? E aí a gente não está falando aqui com relação à fundação, nada disso. Pegou fogo, teve que derrubar a parede, caiu o teto, enfim. Quanto é que eu preciso, se acontecer aqui o pior, cai tudo, quanto é que eu preciso para colocar a minha empresa de pé outra vez? E aí se inclui as paredes, toda a parte de alvenaria, parte elétrica, tudo que precisa, você vai ali, analisa quanto é que eu preciso. É diferente de um valor de venda. Então, o seguro, muitas vezes, e aí entra a importância que o corretor tem para que possa explicar. Porque o cliente, quando bater o olho numa pólice, talvez ele olhe, mas a minha empresa não vale isso. Exato. Só que isso aqui é para colocar ela de pé de novo. Você não vai vender ela para ninguém. Então é importante ter essa informação também em mente. É legal esse esclarecimento, que eu acho que é um erro comum também no seguro muito residencial, comum. Infelizmente. Em geral, né, no seguro patrimonial como um todo. Vamos entrar um pouco mais nesse detalhe técnico, Fábio. A gente falou bastante aqui até agora de continuidade do negócio, né? Que coberturas do seguro empresarial impactam realmente mais positivamente, né, nesse sentido de continuidade? A gente, claro, você falou da reconstrução, é a básica, né? Sim. Mas que outras coberturas impactam positivamente nessa questão da continuidade do negócio? Além de incêndio, né? Então, se por acaso você tem algum dano elétrico, você perde algum equipamento, isso a gente tem a possibilidade também de cobrir. Se você sofre algum roubo, isso você pode colocar numa apólice patrimonial também. Danos a terceiros, o simples fato da sua empresa existir, isso já te torna responsável por qualquer dano a terceiro que aconteça ali. Mas um piso que estava escorregadio, ok, mas se não tiver nada e ainda assim alguém tropeça, cai e se machuca dentro do seu estabelecimento, a responsabilidade é sua. Por isso que o RC ele se baseia também em uso, existência e conservação. O simples fato de existir já te torna responsável. Então, qualquer dano a terceiro você tem que prever também na sua apólice de patrimonial. E é uma cobertura adicional muito barata, né?
pouco contratada também, porque não se olha tanto para ela. Tudo bem que aqui a gente não tem essa cultura também, como a gente encontra em outros países. Se você for para a América, então, lá a cultura de processo é muito maior. Né? Aqui ainda não. Mas é aqui, uma crescente. Ainda né? não, mas você precisa estar atento a isso. Porque, de repente, alguém que se lesiona ali, cara, que não consegue exercer a sua atividade econômica, ela vai em você. Porque o responsável pelo dano foi você. Mesmo que você não tenha a intenção ou não tenha provocado a situação. O simples fato de existir, basta. O que eu comentei aqui com relação às despesas fixas que você tem dia a dia, e você não está gerando receita, mas como é que você vai pagar? Você pode ter acesso a isso também numa pólice de patrimonial. Além disso, o lucro que deixa de render naquele período em que você fica parado, quanto tempo você vai levar para colocar a sua empresa de pé? 1 mês? 2 meses? 6 meses? Todo esse período, se você contratou de uma maneira adequada, mesmo o seu lucro, você vai ter a cobertura adequada dentro de uma pólice de patrimonial. Tá? Então, esse leque que acaba se abrindo assim, desde equipamentos, danos a terceiros, se por um acaso você tiver algum dano elétrico, o roubo, é muito amplo. Eventos climáticos. A gente está prestes a entrar por um período aí, a galera não conhece muito, né? Mas quando fala de El Niño, de Laninha, para quem é subscritor aí de patrimonial, isso dá arrepios. Então, talvez a gente esteja entrando no pior período da década de El Niño. Isso vai trazer como consequência o quê? Aí o vento forte, isso aí você vê mais fácil, granizo, mas tem um inimigo que você não vê, que é o raio, que eu já comentei aqui também, 80 milhões de raios caem aqui. E se cai fora da rede e vem para dentro, aquilo se transforma num dano elétrico. Então, assim, a crescente, talvez, de danos causados por isso tende a ser maior. Então, a gente está prestes, né? Claro que os institutos apenas indicam, a gente não pode cravar, mas espera-se que a gente venha por um período aí ruim com relação ao clima nesse sentido, e afeta diretamente as empresas. E, de novo, a gente está falando aqui que só 30% das empresas hoje possuem seguro. Tem uma massa gigante aí de pessoas que a gente fala muito de incêndio, mas será que um evento de 30 mil reais, de 40 mil reais, você está pronto para bancar? Então é importante que tenha atenção a isso tudo, porque o leque é muito grande. O leque é muito grande. E uma reflexão aqui que o empreendedor pode fazer, Fábio, a gente só relembrar o que aconteceu na pandemia, né? O lockdown, que as empresas precisaram ficar fechadas, né? Principalmente comércio, algumas conseguiram se reinventar, entender uma nova forma de entregar o seu produto ali, o alimento, vender o seu produto, foram para a internet, mas ainda assim foi um fato, foi uma situação em que elas tiveram que lidar com a empresa parada, ali, fechada, sem gerar receita num primeiro momento. Então é só fazer essa reflexão. Imagina outras situações, né, que podem gerar essa situação da tua empresa estar parada. Então faz essa reflexão em que você vai ver o quão foi difícil, né, ter que lidar de forma inesperada ali, muitas das vezes muita gente não estava preparado com aquilo. E agora, Thaís, para o empreendedor que está pensando e se conscientizou e quer contratar, né, uma pólice de seguro empresarial, que dicas que a gente pode passar? Anderson, infelizmente, apenas 30% das empresas no Brasil hoje possuem seguro. Então, essa situação de primeira contratação, a gente pode ver muito ali, espero que a gente veja, né? E a primeira dica que eu dou, a principal, é procurar um corretor de seguro. O corretor de seguro, ele é como se fosse um advogado do segurado. Ele vai acompanhar o segurado na vigência da pólice toda, ele vai defender alguma ideia do segurado para a seguradora, alguma situação em que o segurado tem alguma dúvida, algum problema, enfim. É essencial a contratação desse seguro com o corretor de seguro. E esse corretor precisa ser um corretor de confiança, precisa ser um corretor que conheça do produto empresarial, que já tem experiência nessa linha de produto, né? E a outra dica que eu dou é, em conjunto com o corretor de seguro, deve-se definir o valor de cobertura, né? O valor de IS, da básica de reconstrução. Sempre o valor de reconstrução. O valor não é um valor comercial. Se o segurado contratar em cima do valor comercial, ele não vai receber nunca esse valor. Porque
a seguradora sempre vai indenizar em cima do valor de reconstrução. E a outra dica que eu dou, também em conjunto com o corretor de seguro, é definir as coberturas acessórias de acordo com a real necessidade da empresa, né? Nós, por exemplo, temos alguns produtos que possuem coberturas acessórias específicas para determinada atividade. Por exemplo, pet shop. Nós temos uma cobertura de responsabilidade civil pet que cobre algum dano ao animal numa situação de banho, tosa, hospedagem, enfim. E tem muitas outras atividades que a gente consegue personalizar, né? E eu queria fazer um convite para o corretor aqui, posso? Vamos lá. Corretor, especialize-se em seguro empresarial. Olha só, são 70% de empresas sem seguro. É um mar de negócios onde vocês podem atuar. E reforçando o que o Fábio falou, é um seguro obrigatório por lei. E esse movimento das seguradoras, do mercado de segurador, de um modo geral, de personalizar o produto, trazer mais para a realidade, né, do empreendedor, da pessoa que está contratando o seguro, no nosso contexto aqui, da empresa, né, dos diversos segmentos, hotéis, pet shops. É incrível o quanto isso torna muito mais aderente, fácil a comunicação para o cliente final e ele entender disso tudo aqui que a gente está falando, da importância. E eu sei que a Alfa já foi reconhecida também por criar produtos inovadores. E, Fábio, eu queria que tu falasse um pouquinho do produto Alfa Sem Franquia para empresas, né? Que case é esse? E mais antes, né? A gente tem clientes aqui assistindo a gente que pode estar perguntando o que é franquia, né? É empresa, está falando de franquia de empresa, o que é isso no mercado de seguros? E depois explica para a gente aí o diferencial do produto da Alfa. Bom, a franquia é um conceito estabelecido já no meio de seguro, né? Então, quando acontece um sinistro, tem um valor a ser deduzido que fica a cargo do cliente. Então, quando tem a indenização, você desconta esse valor e você é reembolsado nessa diferença. Isso é chamado franquia. E o que a gente procurou fazer, e vem ainda atuando, isso aí é constante, a gente procura sempre simplificar, né? Tanto a venda quanto o entendimento. Nós entendemos que a melhor maneira para a gente se aproximar do cliente e do corretor é tornando o entendimento e tornando a vida mais fácil também. Esse é o caminho para que a gente possa mostrar também que o seguro não é um bicho de 7 cabeças, que não é algo complicado, que ele pode entender e que ele pode ter acesso de uma forma fácil. Então, quando pensamos lá atrás, o primeiro nicho que a gente atuou foi dentro do seguro de residência. Então, pensamos em apartamento. Claro que quando a ideia veio a primeira vez, né, achavam que era loucura. Você vai tirar a franquia de todas as coberturas? Como assim? Mas tudo é feito com muito estudo, né? Então, a gente tem que realmente medir e entender se faz sentido. Então, foi um longo estudo. Eu não vou trazer números aqui, que é para não entregar o que a gente fez. Mas a gente fez um longo estudo nesse sentido, para ver se tinha aderência e se fazia sentido de fato, tá? E fez muito sentido. Nós fomos premiados aí pela CNSED, um prêmio de inovação. Foi a única seguradora que teve um produto patrimonial elencado entre mais de 20 finalistas lá. A única que tinha um produto patrimonial participando foi a Alfa. E o apartamento sem franquia foi premiado por essa questão de inovação, tá? E importante como é que o público começa a perceber isso também, né? Porque a gente mais que dobrou a nossa quantidade de itens em apartamentos. Isso em 4 anos, sabe? Então, durante a pandemia, isso aconteceu de uma maneira forte também. As pessoas entendendo. E quando você tem a chance, porque o corretor, quem vai ouvir, né, do cliente, eu paguei o prêmio, agora eu vou pagar de novo, na cabeça dele a franquia, ele está pagando de novo. Não é a seguradora que vai ouvir isso, quem vai ouvir isso é o corretor. Então a facilidade que traz para o corretor também nesse relacionamento e para o cliente entender que ele vai ter acesso a 100% daquilo que ele comprou, a percepção dele precisa ser essa. Então é um longo caminho que a gente ainda tem para trilhar. Tem atividades que a gente ainda não consegue fazer isso, porque para a gente compensar isso iria para o custo, então não faz sentido. E partindo disso, a gente procurou fazer isso para as empresas também. Então a gente já tem alguns nichos hoje.
A gente atua forte com escritório, com consultório, pet shops, corretoras, salões de beleza, vestuário, academias, escolas. Então, tem uma gama aí de atividades que a gente hoje possibilita a oportunidade de se comprar um seguro totalmente sem franquia, né? E aí fala assim, mas dano elétrico também? Dano elétrico também, roubo também, vendaval também. Então, qualquer cobertura que você imaginar dentro dessas atividades específicas, e quando eu falo de vestuário, por exemplo, você abre um leque, né? Tem loja de roupas, tem loja de calçados, enfim. Então, facilita a vida do corretor também, porque por mais que ele explique no momento da venda o que é franquia, se ainda assim no momento do sinistro, o cliente, na maioria das vezes, ele não lembra. Ou ele não entendeu e ele disse que entendeu. Isso é comum, isso não é uma crítica, é comum. E quem vai ouvir? O corretor. E talvez ali, quando ele entregue de fato 100% daquilo que ele comprou, que ele recebeu como uma indenização, então ele tem a percepção de valor também. Então é um caminho que a gente está trilhando, que a gente tem muito ainda a perseguir. E o que eu falei lá atrás com relação ao MEI, a Alfa também oferece. Hoje, dentro do seguro residencial, tem uma cobertura específica para o MEI. Então, tem uma cobertura exclusiva para microempreendedor e individual dentro da pólice de residencial. E por que isso? A casa é o patrimônio dele também. Então, a gente entende que ele tem a oportunidade de estar amparado em 100% do patrimônio, seja onde ele mora, que é o principal patrimônio dele de fato, e com a atividade comercial dele. Então, que habitualmente, antes você não tinha cobertura, você dentro de uma pólice de residencial, você tem a oportunidade de amparar sua casa e a sua atividade econômica também. E sendo apartamento, você também vai ter a possibilidade de fazer a contratação totalmente sem franquia, porque como sem franquia só a Alfa ainda tem, mas a gente espera que esse é o marco e para frente a gente buscando cada vez mais a simplificação de seguros, isso é um caminho a ser seguido e que a gente pretende estender um pouco mais. Claro que tudo que a gente faz é com estudo, é com base técnica, porque nós não queremos nos aventurar. Aqui não é aventura, não é algo para eu fazer e daqui a um ano a gente ter que mudar tudo de volta, não. É com consciência para que a gente possa estar oferecendo um produto de qualidade e, principalmente, recorrência. Tá? Anderson, nós da área comercial, nós adoramos esse produto, né? E nós sentimos na ponta o quanto a Alfa já conseguiu agregar valor ao produto por conta desse diferencial que o Fábio comentou. Nós vemos algumas situações onde a Alfa está um pouquinho maior preço que a Congênere, né? O prêmio um pouquinho maior que a Congênere, e mesmo assim o segurado opta por fechar na Alfa, por conta desse diferencial. O segurado ele se sente mais seguro realmente com a pólice sem franquia. Além disso, a gente já ouve também um burburinho no mercado, aquela coisa boca a boca. Por exemplo, o segurado, em conversa com um colega, enfim, eu tive um sinistro de dano elétrico, porém eu recebi só 50%, ficou frustrado, enfim. E o colega falou, não, mas eu tive um sinistro parecido e recebi 100% de indenização. Nessa hora, naturalmente, o segurado que teve o desconto da franquia, ele vai se interessar, ele vai perguntar, mas onde você fez esse seguro? Qual corretor? Qual seguradora? Então, é um ótimo argumento de venda para o corretor também. Nós trabalhamos com corretores segmentados, com uma parcela de corretores. Então, o diferencial da Alfa também é o diferencial do corretor, né? Então, corretores, aproveitem. Esse é um excelente argumento de venda para vocês também comercializarem esse produto com a gente. Fábio, primeiro, parabéns para você, toda a equipe da Alfa, pela inovação. Acredito que vocês estão mudando algo que vai mudar o mercado, né? Daqui a pouco, provavelmente, outras seguradoras vão nesse caminho, mas vocês foram primeiro, parabéns pela inovação, pela iniciativa. Eu acho que vai muito de encontro a tornar a experiência da contratação do seguro, do uso do seguro, né? Principalmente, muito melhor. Se você se interessou pelo seguro da Alfa, o link está na descrição. Se você é empreendedor, dono de uma empresa, pequena, média ou grande, a Alfa tem o produto ideal para você, o seguro ideal para a sua empresa. E Thaís, vamos convidar os corretores também que quiserem se tornar parceiros, quiserem trabalhar com a Alfa.
Anderson, obrigada. Eu queria convidar os corretores que têm uma forte atuação no seguro patrimonial empresarial e também vida, temos excelentes produtos de vida, a procurarem a filial mais próxima da corretora. Na descrição estão nossos contatos também. Agradeço muito por estar aqui. Obrigado, Thaís. Obrigado, Fábio. Cara, obrigado. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima, pessoal.